Essa noite é uma noite de transformação de vidas. Essa noite talvez para algumas pessoas aqui, não sei para quantas, talvez seja aquilo que o americano chama de turning point, aquele ponto de virada, aquele ponto de você está indo numa direção e de repente há alguma coisa tão impactante, tão forte, da parte de Deus na sua vida, que é como se você estivesse indo e bum, dá 180 e vai numa outra direção, para uma vida mais abençoada, para um patamar mais elevado. O título dessa mensagem que eu quero ministrar para você hoje, aí sim, mudando de Jacó para Israel. Mudando de Jacó para Israel. Eu quero ver com você aqui essa história da vida de Jacó, mas deixa eu te dar primeiro um entendimento prévio. Eu ao longo dos anos, eu tenho ensinado sobre graça e fé, desde sempre, ou melhor, a partir de um certo momento na minha vida, eu comecei a ler os livros do Kenneth Hagin, e aquilo deu uma chacoalhada na minha vida. Eu comecei lendo O Nome de Jesus. É um livro que só é publicado hoje em dia no Brasil. Nem nos Estados Unidos esse livro publica mais. Só aqui no Brasil. Esse livro deu uma guinada na minha vida. Eu não vi nada ali que fosse uma novidade para mim. Eu acreditava que Deus cura. Eu acreditava que Deus liberta. Eu acreditava que Deus é bom. Mas ali eu vi certas coisas, porque, por exemplo, eu entendia que Deus cura quando Deus acorda de bom humor. Então, de repente, num dia, num domingo, num culto muito especial, quando vinha um pastor convidado, cheio da unção, do poder de Deus, ali aconteciam curas. Mas ali eu aprendi naquele livro que você pode ser curado mediante o uso da sua fé. E aí eu comecei a ver Jesus dizendo para as pessoas: a tua fé te curou. E muitas coisas começaram a se abrir, e eu comecei a entender a operação da fé, eu comecei a entender a graça de Deus, como ela é super abundante. Eu tive hoje aqui pela manhã conversando com uma pessoa, um pastor, que ele está querendo aprender mais e mais da graça, mas ele tem algumas dificuldades, porque na cabeça dele já foi formatado muita coisa, com base na lei, e eu tentei explicar algumas passagens bíblicas para ele, e ele ficou de olhos arregalados, quando eu comecei a mostrar para ele o real contexto de certas passagens, de Coríntios, e de outros lugares do Antigo Testamento até mesmo, e os olhos dele ficaram arregalados, ele vendo: caramba, eu nunca tinha entendido assim, porque a gente muitas vezes é doutrinado, e essa é uma característica das igrejas, pessoas doutrinadas, mas a característica do reino de Deus é pessoas transformadas. Ao longo desses anos eu tenho pregado, ensinado sobre a graça, sobre a fé, mas eu quero que você entenda uma coisa: graça é favor imerecido. Tudo que Deus nos dá pela graça, e graça é favor imerecido. Ele não dá para você por causa dos seus belos olhos, Ele não te abençoa porque você é uma pessoa maravilhosa que fez muitas boas obras e tal. Não, a graça é favor imerecido. Mas é preciso que a gente entenda que tudo que a gente recebe de Deus, a gente recebe pela fé. Deus dá pela graça, você recebe pela fé. E há um componente, há um fator aí ligado à fé, que muitas vezes as pessoas na igreja não entendem. A fé, ela exige de nós coragem, ela exige de nós crença, ela exige de nós uma postura. Crer, é confiar em Deus, é crer na palavra, é obedecer a palavra, ao Novo Testamento, à nova aliança. Tudo isso são componentes da fé, mas a fé está associada com um outro componente que muitas vezes as pessoas na igreja não aprendem, não entendem e fica faltando. E é preciso a gente entender que a fé, ela também está conectada com a questão do nosso caráter. Deus não pode abençoar a fé de um estelionatário. Deu para entender isso, gente? Não dá para abençoar, por mais crente que ele se diga, não dá para Deus abençoar a vida de uma pessoa que tem um caráter duvidoso.
Então é preciso que a gente entenda que, embora Deus nos dê tudo o que dê pela graça, e graça é favor imerecido, da nossa parte, para recebermos plenamente 100% daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos de uma transformação no nosso caráter. Mas não é simplesmente, não, eu agora sou uma pessoa de bom caráter porque eu estou na igreja. Deus não está preocupado com o seu bom caráter. Deus não está preocupado com o seu bom caráter. Deus está preocupado que o seu caráter seja o caráter de Jesus. Amém. E é por isso que nós falamos aqui, vira e mexe, que nós estamos aqui ouvindo a palavra, e nosso desejo, o desejo do nosso coração é que nós sejamos transformados na imagem e semelhança de Jesus, que nós sejamos semelhantes a Jesus em pensamentos, em palavras e em ações, porque esse é o caráter dele. Eu garanto para você que a maioria que está aqui, esmagadora, são pessoas de bom caráter. Mas Deus não está preocupado com o seu bom caráter, mas que o seu caráter seja o caráter de Cristo se manifestando através de você. E o caráter de Cristo é o manifestado em nós. Isso faz com que a nossa fé seja uma fé poderosa. Lembre-se que em Efésios, no capítulo, em Filipenses, no capítulo 2, Paulo falando sobre Jesus, ele diz que Jesus abriu mão de todos os seus privilégios divinos para se tornar como um de nós, ou seja, o Criador se tornando semelhante à criatura. Ele se humilhou tomando forma de servo, e ele se humilhou ao ponto de ir à morte e morte de cruz. Mas Jesus, quando você olha isso, você começa a entender que todos os milagres que Jesus fez, não fez simplesmente porque ele era Deus, mas porque ele agia como um homem ungido pelo Espírito de Deus, pela fé. Por isso ele disse: olha, as obras que eu faço, as mesmas obras vocês vão fazer, e até obras maiores. Como é que eu vou fazer as mesmas obras que Jesus, se as obras que ele fazia, se ele fizesse, estava fazendo como Deus, embora ele fosse Deus? Mas se as obras que ele fez como Deus e não como um homem ungido pelo Espírito de Deus, então Jesus disse uma mentira. Porque como é que eu vou fazer as mesmas obras que ele fez se eu não sou Deus e nunca serei Deus? Se eu sou apenas um homem ungido pelo Espírito de Deus, assim como você é um homem, uma mulher ungido pelo Espírito de Deus. Então, como Jesus fez pela fé, nós podemos fazer, mas é preciso que para fazer o que ele fez, nós manifestemos o caráter que ele manifestava. Amém, gente? Então, partindo já desse princípio, eu quero que você entenda que a falta desse caráter divino manifestado em nós, sempre vai levar a pessoa a uma fé falha, defeituosa, fraca, carente de substância. Então nós precisamos olhar para Jesus, e por isso Paulo fala, né, olhando atentamente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque olhando para ele eu me espelho nele. Eu não estou querendo ter meramente ou simplesmente a mesma fé do pastor Jorge Daltro. A fé dele me inspira, mas eu quero ter a fé de Jesus. Amém? Então, Abraão, vamos começar essa história a partir de Abraão. Eu vou resumir bem aqui para a gente chegar até Jacó. Abraão teve 2 filhos com Sara. Ele se casou depois que Sara morreu, ele se casou com uma outra mulher chamada Quetura, e com Quetura ele teve uma penca de filhos, muitos outros filhos, mas com Sara ele teve 2, enquanto esteve casado com Sara. Um foi Ismael, que foi fruto de um relacionamento dele com Agar. Sara era estéril, ela se propõe a dar a sua serva, Agar, a escrava, para que Abraão produzisse esse filho, e Abraão teve esse filho, mas era um filho da carne, da boa ideia que ele e Sara tiveram para produzir o filho que veio a nascer, porque eles não tinham entendido que Deus ia fazer um milagre. O outro filho foi Isaque. Isaque era o filho da promessa. Deus dá continuidade à promessa que fez a Abraão. Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas isso não vai ser através de Ismael, vai ser através de Isaque. Isaque também teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E o nome Esaú
significa peludo, porque ele já nasceu tipo Tony Ramos. O garoto tinha pelo para todo lado, já nasceu cabeludo, já nasceu com o corpo coberto de pelos, então botaram o nome de Esaú. Era comum no Antigo Testamento colocar o nome da criança de acordo com uma série de coisas, algum evento que aconteceu durante o nascimento, com a mãe, com o pai, ou algum evento histórico, profético que estava acontecendo em Israel. E aí quando Esaú sai do útero da mãe, vem um irmão gêmeo que não era gêmeo univitelino, era um gêmeo bivitelino, um gêmeo ou seja, não eram gêmeos idênticos. Quando ele está saindo, vem a mão do outro agarrada no calcanhar, no tornozelo de Esaú. E aí olharam e falaram assim: caramba, que menino danado, olha só o garoto. E na verdade ele queria sair primeiro e tentou rebocar o irmão para sair. Botaram o nome dele então de Jacó. E Jacó literalmente significa enganador, usurpador. Não botaram esse nome de maldade, mas pelo evento dele estar agarrado lá na perna do irmão, querendo sair primeiro. Então botaram esse nome, mal sabendo que eles estavam profetizando sobre a vida de Jacó. Jacó cresce e havia um problema nessa família. Aqueles dois filhos, cada um deles era muito ligado com cada um dos pais. Então Esaú era um cara muito ligado com o pai. E o pai tinha um orgulho danado de Esaú, porque Esaú era aquele garoto que fazia parkour, crossfit, sabe? Um garoto que saía para caçar e trazia caça para o pai e tal. Então havia uma ligação forte entre Esaú e o pai. Jacó era mais um garoto de casa, ficava ali aos pés da mãe. Então tinha uma ligação com a mãe. Mas depois a gente vai entender por que Jacó se tornou como ele se tornou. Ele, quando cresceu, ele viu que o pai estava já chegando no final da vida. Isaac estava cego. E chegou um momento em que o próprio Isaac, isso era comum naquele tempo, o sujeito percebia: cara, meus dias estão no fim, deixa eu abençoar os meus filhos. E havia uma bênção especial para o filho mais velho, a bênção do primogênito. O primogênito sempre ganhava a porção dobrada na herança. Isso não era um privilégio, isso era uma responsabilidade. Por que o mais velho ganhava a porção dobrada? Porque quando o pai morresse, ele, o mais velho, se tornava o responsável por sustentar a família. Então ele recebia a porção dobrada, não era para ser mais rico do que os outros, mas era justamente para sustentar a família, para administrar o que ele havia recebido do pai, para abençoar a própria família. Mas quem queria essa bênção era Jacó, porque Jacó não entendia que essa bênção era para abençoar. Ele pensava: não, é um privilégio, é uma honra, é a porção dobrada, eu quero. E essa mentalidade acaba vazando para dentro da igreja. Sabe, a gente ouve falar sobre qualquer bênção e a gente quer sempre porção dobrada. Não, fulano foi curado, Deus pode me curar, mas eu quero porção dobrada. Fulano foi próspero, Deus prosperou. Senhor, eu quero essa prosperidade, mas eu quero porção dobrada. Não entendendo que com a bênção vem a responsabilidade de administrar a bênção. Quem assistiu o Homem-Aranha? O tio do Peter Parker falando para ele: meu filho, com muito poder vem também uma responsabilidade grande. Isso é bíblico, estava lá no filme do Homem-Aranha. E Jacó, ele queria aquilo. Aí a mãe Rebeca, o negócio estava na mãe. A mãe: meu filho, vamos dar um jeito para você receber essa porção dobrada. Vai ali, pega um mato, se esfrega com o mato para você ficar com o cheiro do seu irmão que vive no mato caçando. Pega ali uma cabra, mata a cabra, tira o pelo e se cobre com aquilo, para tu dar uma volta no teu pai. E ele deu essa volta no pai. Pai, estou aqui para receber a bênção. Quem está falando aí? Isaac estava cego. Quem está falando? Ele reconhecia a voz, né? Esaú: ô pai, cheguei com a caça. Jacó: ô pai, tudo bem?
Aí ele chega dizendo: sou eu, Esaú. Esaú, com essa voz, chega aqui para eu sentir o teu cheiro. O cara estava todo já perfumado com o perfume do mato. Pai, o cheiro é de Esaú. Deixa eu passar a mão no teu braço. Passou, é peludo, é Esaú. Deu a bênção. Quando ele dá a bênção, Jacó sai. Algum tempo depois, algumas horas depois, vem Esaú trazendo a caça, prepara uma comida, vai servir o pai, dizendo: pai, está aqui a comida, depois você pode comer, depois você me abençoa. Não, meu filho, já abençoei. Não, peraí. Aí Esaú descobre a volta que o irmão deu nele, e aí ele pensa: já sei como é que eu vou resolver esse problema, vou matar meu irmão. A mãe, Rebeca, dá um conselho para o filho: meu filho, mete o pé, teu irmão vai te matar. Faz uma coisa, pega as tuas tralhas, vai para a casa do teu tio, do meu irmão Labão, e fica lá, porque é longe. Se pirulita para lá, vai para lá. Ele pega as suas coisas, vai para a casa do tio. Chega na casa do tio Labão, ele se apaixona pela prima Raquel, propõe casamento, chega para o tio, pede a mão. Só que ele não sabia uma coisa: o tio era igual a ele, era igual a mãe. E aí o tio diz: claro, vamos fazer essa festa de casamento, mas é o seguinte, tu tem que fazer um contrato comigo de me servir durante 7 anos. Para casar com Raquel eu faço qualquer coisa. Os homens aqui comigo, quem é que daqui dos homens já esteve apaixonado? A gente fica bobo demais, não fica, gente? Se mandar assinar um papel mandando 7 anos tu vai me servir, a gente assina. Gente, eu lembro, eu conheci a Denise, querendo namorar com ela em Teresópolis. O que eu fazia? Eu saía de casa para ir na casa dela, para visitá-la, e no meio do caminho eu pulava o muro de uma casa com um cachorro e tudo para roubar flor. E chegava lá dizendo que comprei a flor na floricultura. Mas eu fazia aquelas loucuras, por quê? Porque eu estava apaixonado. Então, se me pedisse para deitar no trilho do trem, eu deitava, porque eu estava apaixonado. Assinou lá 7 anos. Aí, dia de se preparar aquela coisa toda, casamento. Só que tinha um problema. Casamento naquele tempo, a noiva vinha vestida com uma burca. E vem a noiva, está lá Jacó, todo feliz da vida, esperando. Vem a noiva carregada numa espécie de liteira, sentada numa cadeira, 4 homens, cada um numa ponta carregando. Vem com música, com uma banda atrás, tocando tamborete e harpa e flauta e música, e aquela festa. E ele olha e fala: lá vem Raquel, aleluia e tal. E ele não viu que na verdade Labão tinha colocado ali a irmã mais velha, Lia. E Lia era muito diferente de Raquel. Raquel era uma jovem bonita, alegre, expansiva. Quando ela chegava, todo mundo: caramba, chegou a Raquel. E Raquel chegava: gente, tudo bom? Tal, aquela garota comunicativa, legal. Lia, a Bíblia descreve dizendo que Lia tinha os olhos baços. Eu já vi até pastor dizendo que Lia era feia porque era vesga. Coitada da Lia, já nada de vesga. Quando fala olhos baços, eram olhos embaçados. E não é que ela tivesse algum problema na vista, ela era uma menina sem graça. Ao contrário de Raquel, que era aquelas meninas expansiva, bonita, comunicativa, Lia, quando chegava: boa tarde, gente. Ninguém dava muita coisa. Mas aí quem é que estava na burca? Era Lia. O Jacó não viu. Na festa de casamento ele pega, leva a noiva para a tenda nupcial, tudo escuro, não viu nada, só chegou: Raquel, meu amor. E a Lia, tudo escuro. No dia seguinte, quando ele abre assim a cortina, que ele olha e fala: que é isso? Já era. Aí ele vai reclamar com Labão: ô Labão, foi Lia. Cara, tem uma tradição aqui que a mais velha tem que casar primeiro. Se tu quiser, pode até casar com Raquel agora, mas tu vai assinar um outro contrato de mais 7 anos. Aí o cara assinou. Não precisou esperar
os outros 7 anos para casar, mas teve que ficar amarrado àquela promessa de servir durante 14 anos. E aí, no final das contas, ele casa com Raquel, e ele prospera, prospera tanto, que ele ficou mais rico do que o sogro, e aí deu um problema sério. Sim, ele teve um montão de filhos, ele teve 11 filhos, depois o 12º veio depois, né? Eu falei hoje de manhã que foram 12, mas 12 foi o total. Ele teve 11 filhos ali, depois mais tarde veio José, mas ele teve aqueles 11 filhos, filho pra caramba, família prosperando pra caramba, os rebanhos dele prosperando. Aí os primos e os irmãos de Raquel foram para o pai para fazer uma fofoca. Meu pai, o cara está tomando o que é nosso. Aí a Bíblia diz que Labão já não olhava para Jacó com os mesmos olhos. Jacó percebeu que ia dar ruim. Aí ali começa o turning point, o ponto de virada na vida de Jacó começa ali, porque ele tomou uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu quero que você entenda o seguinte: quando a gente faz um convite para alguém receber Jesus, cara, você nunca tomou uma decisão consciente por Jesus como seu Senhor e Salvador. O que esse convite é, na verdade? As pessoas pensam, mas é um convite para mudar de religião? Não, não é. É um convite para você deixar de ser católico, deixar de ser espírita, deixar de ser um bandista ou sei lá o quê, ou deixar de ser ateu para ser evangélico. Não, o convite não é esse. O convite é um convite para você voltar para casa. Porque o ambiente do ser humano é no reino de Deus. Você veio de Deus e Deus quer que você volte para Ele. Adão foi criado por Deus, saiu da presença de Deus, mas o coração de Deus ansiava pela volta de Adão para Ele. Então o convite nunca é: mude de religião, se torne agora evangélico. A gente critica demais, os evangélicos criticam demais as outras igrejas, sem olhar para as suas próprias entranhas, e ver que a igreja evangélica é tão cheia, mas tão cheia de defeitos. Não foi uma ou duas vezes que eu pensei em deixar o evangelho, não por causa do problema do evangelho, mas porque, cara, o que a gente vê e acontece nos bastidores, cara, não dá. Difícil, complicado, muito complicado. E tem defeitos demais, talvez até muito mais. O pessoal critica, às vezes, tanto pastor criticando o católico, criticando o espírita. Talvez a gente tenha muito mais defeitos do que todas essas outras religiões juntas. Se juntar dá um ruim danado, Mas a verdade é que o ambiente que Deus criou para você não é o mundo, porque o mundo jaz no maligno. O ambiente que Deus criou, da mesma forma que a água é o ambiente do peixe, o reino de Deus é o ambiente do homem. E nós precisamos voltar, não é aceitar alguma coisa, é voltar para casa. Sabe, o pai te chama e a família te espera. Não é meramente uma mudança de religião. Mudar de uma religião para outra é somente sair do fogo para cair na frigideira. O que nós precisamos é voltar para casa e entender que receber Jesus é voltar para os braços do Pai, da onde o homem nunca devia ter saído. Porque esse é o nosso ambiente. Nós somos profundamente amados e há uma ânsia no coração de Deus de receber a cada um de nós. Não é da vontade de Deus que qualquer um pereça. Não é da vontade de Deus. O inferno não foi criado para o ser humano. Jesus diz isso, a Bíblia diz isso. O inferno foi criado para Satanás e os seus demônios. O ser humano foi criado para a vida eterna com Deus. Então, aceitar Jesus, receber Jesus, é voltar para casa. E Jacó, o ponto de virada na vida de Jacó, começa quando ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. E aí Jacó, nesse retorno, ele tem uma experiência a respeito de Deus. Ele tem um sonho, no meio do acampamento lá,
ele teve um sonho. Ele sonhou com uma grande escada, e nessa escada subiam anjos, desciam anjos, e quando ele acorda, ele fala, caramba, Deus realmente está nesse lugar. E ele batiza aquele lugar como Betel. Betel literalmente significa casa do pão. Mas ele está dizendo aqui, a casa, esse lugar é a casa do próprio Deus. Tem uma escada aqui, espiritual, invisível, onde anjos sobem e descem. Isso aqui só pode ser a casa de Deus. Ele levanta ali um altar e batiza aquele lugar de Betel. Ele atravessa, ele chega e vai para casa, volta para a casa dos pais, ou está na direção da casa dos pais, mas tem um problema. Tem um problema ali. E o problema se chama Esaú. O problema se chamava Esaú. Cara, eu vou voltar para a casa do meu pai, mas eu saí de lá porque o meu irmão prometeu que ia me matar. E até onde eu saiba, ele é cabeça quente, ele isso aí não passou, porque eu roubei a primogenitura dele. Eu provoquei uma coisa complicada, e ele vai querer me matar. E aí, ele tem uma grande ideia. Vamos fazer o seguinte, nós estamos voltando aqui essa montoeira de gente, servos, filhos, esposa, as esposas, Lia, Raquel, e um montão de gado, rebanhos. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso aqui em 2 grupos. Vai um por um lado, outro por outro, porque se Esaú vier e passar o rodo, pelo menos um outro grupo se salva. Então agora, olha só, e ele chega, ele até ora, ele faz uma oração. Ele faz uma oração pedindo proteção a Deus. Senhor, me proteja, não deixa Esaú me pegar. E se o Senhor me proteger e eu chegar lá em segurança, eu até vou te dar o dízimo. Você sabe que teve uma vez que uma senhora chegou para mim e falou assim, pastor, eu estou com um apartamento para vender, ora, porque se eu vender esse apartamento, eu vou dar o dízimo. Eu falei, minha irmã, você não está pensando que Deus agora está no ramo de corretagem de imóveis? Não está pensando que Deus é corretor? Gente, você está entendendo que a pessoa coloca o dízimo como moeda de troca? Jacó colocou o dízimo como uma moeda de troca. Por quê? Porque esse era o caráter dele. Cara, se você me abençoar, eu não vou sair abençoando, dizimando de qualquer maneira. Se você me abençoar, me proteger, eu até te dou o dízimo. Como se Deus dissesse, fico tão grato, estava precisando tanto mesmo dessa grana. Você sabe que há um salmo onde Deus diz assim, cara, eu não preciso de nada de vocês. Se eu tivesse fome, eu nem diria para vocês, porque eu sou o dono do ouro da prata, eu sou o dono de todos os animais do campo, daquele gado todo que existe nas 1000 colinas, eu sou o dono disso tudo. Deus não está preocupado com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Ele não faz disso moeda de troca. Por isso na nova a gente diz para você, cara, você não é obrigado a ser dizimista, porque esse é o espírito da nova aliança. Na antiga aliança, ok, ou eu dou o dízimo, ou vai dar maldição na minha vida. Na nova aliança, o princípio da generosidade é o que está valendo. Jesus colocou isso de maneira clara, dá e dar-se-vos-á. Uma medida boa, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Então é o princípio da generosidade. Mas Jacó não tinha, ele pensou nessa moeda de troca. Cara, eu mandei metade para um lado e metade para o outro, mas se Deus me proteger aqui, só passar o rodo na outra metade que foi para lá, eu vou te dar o dízimo. A mentalidade do cara estava toda errada. Aí ele pega esse grupo e ele manda uns servos irem avisar Esaú. Ele fala, deixa eu tentar dar uma amaciada na carne. Amaciar Esaú. Aí ele pega uns servos, dá para eles uma montoeira de presentes para entregar para Esaú e mandam dar um recado. Olha, o teu irmão diz que está vindo aqui buscando paz e que você é o senhor dele. Ele manda dizer a você, me receba em paz, meu Senhor. Ele não mandou dizer assim, me receba em paz, meu irmão. Me receba em paz, meu Senhor. Que é para tentar dar uma maciada em Esaú. E ele leva gado, um montão de cabrito, ovelha, camelo, jumenta. Ele leva aquela montoeira manda entregar aquilo tudo. Aí os servos entregam, encontram Esaú, voltam e contam para Jacó. Cara, o teu irmão recebeu os presentes e ele ficou tão feliz, que ele não vai nem te esperar chegar lá. Ele está vindo para te encontrar no meio do caminho, com 400 homens.
Ele está vindo com uma espada na mão, uma faca nos dentes e sangue nos olhos. 400 homens e ele vai passar o rodo geral. Aí Jacó teve uma outra grande ideia. Vou fazer o seguinte, vou subdividir esse grupo em vários outros grupos e vou mandar esses grupos irem na frente. Então eu vou fazer grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e eu sou o último. Se eu souber e tiver notícia de que lá na frente Esaú começou a passar a espada, eu aqui já meto o pé, saída pela direita. Agora Jacó, de enganador, usurpador, ele se torna agora medroso e covarde. Que beleza o caráter do cara, hein? E aí ele manda a galera, e aí acontece a grande virada na vida de Jacó. Ele fica sozinho. Ele fica só. Todo mundo vai embora. Vai adiante, ele dá um espaço para o pessoal ir, e ele fica sozinho. Aí a noite cai, e quando a noite cai, ele vai dormir, e de repente ele olha e tem um cara que chega. Só que esse cara não é um cara. Esse cara é Jesus numa forma pré-encarnada. A Bíblia diz que um homem chegou, mas Jacó sabia que não era um homem qualquer. Ele sabia que era o anjo do Senhor. Ele sabia que era uma manifestação sobrenatural. E o que Jacó mais queria na vida sempre? Ser abençoado. Aí ele pede a bênção. O cara não dá nada, não faz nada, continua inerte. Não, mas peraí, me abençoa. O cara não faz nada. Aí Jacó agarra o cara pelo colarinho, me abençoa. E começa uma luta corporal. Ele começa num judô, num jiu-jitsu ali com o cara, insistindo, me abençoa, não vou te largar e te deixar embora enquanto você não me abençoar. Não vou deixar você embora enquanto não me abençoar. E agarra o cara querendo ir embora, o anjo querendo ir embora, e Jacó ali agarrado, dando um catagatame, chave de braço, não te largo enquanto não me abençoar, a noite inteira naquele MMA. A noite inteira. Quando o dia começa a clarear, o anjo do Senhor, vendo que não ia ter jeito, que Jacó não ia largar dele de jeito nenhum, toca na articulação do quadril de Jacó. A articulação da coxa, essa articulação do quadril, é a articulação mais forte que existe no corpo humano. Entre todas as articulações, cotovelo, punho, joelho, qualquer outra articulação não se compara a essa articulação do quadril. O anjo toca ali, desloca a coxa de Jacó. A Bíblia diz que a partir dali Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. Mas ainda com dor do deslocamento daquela perna, Jacó agarra mais uma vez no calcanhar. Ele nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Agora ele agarra no calcanhar do anjo e diz, eu não te largarei enquanto não me abençoar. Ai. O anjo olha para ele e faz uma pergunta. Você quer bênção? Qual é o teu nome? Quem é você? Aí eu quero ler com você agora o versículo da resposta de Jacó, mas eu vou ler numa versão que a gente não tem em português, é a versão amplificada. A versão amplificada, a resposta que Jacó dá, Gênesis capítulo 32, no versículo 27, o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Então, em choque, pela súbita compreensão, sussurrando, ele disse, Jacó, usurpador, fazedor de esquemas, malandro, vigarista. Eu quero que você entenda o seguinte, você entende que Jacó, ou qualquer um, lutar com Deus, para arrancar de Deus, seja o que for, é inútil. Deus não se cansa,
Deus é muito maior, Deus é muito mais forte. Não tem sentido. Eu tenho um dos meus netos, o Benício. Ele gosta de brincar de luta comigo. Acho que com o pai também, né? Com o Duda também. É filho do Duda e da Marcele. Aí às vezes ele chega lá em casa e fala: vovô, vamos lutar, vamos lutar. Aí ele me leva para o meu quarto e o ringue é a minha cama. Aí eu tenho que ficar ajoelhado, ele de pé, e ele monta a guarda. E aí ele vem, dá soco e tal. O moleque sabe? Jab, gancho. O moleque conhece. E aí ele pula em cima de mim, vindo nas minhas costas, e eu fico... de vez em quando eu caio, perdi. E num dia desses, eu estava com ele jogando para lá, jogando para cá, montando e tal. Aí de repente eu caí para o lado, falei, nocaute, perdi. Aí ele estava já com a guarda montada, ele olhou para mim. Mas você entende que na cabeça dele, ele estava ganhando aquela luta, mas que é óbvio que não estava me cansando e que eu teria condição, pelo tamanho dele e o meu, não teria condição dele vencer uma luta contra mim. Você está entendendo? Não teria condição de Jacó vencer aquele anjo. Por quê? Porque na verdade, embora o anjo estivesse aturando aquela luta, a luta de Jacó não era contra o anjo, a luta de Jacó era contra ele mesmo. Então foi preciso que ele chegasse a um ponto de esgotamento, quadril deslocado, dor por todo lado, pedindo: não, eu não vou te largar enquanto não me abençoar. Cara, eu quero te abençoar, mas quem é você? Quem você é? E a Bíblia coloca, cara, de repente a ficha caiu e ele olha e fala: Jacó, usurpador, fazedor de esquema, malandro, vigarista, é isso que eu sou. Agora que você entendeu quem você é, eu posso te abençoar. E engraçado que Deus não pronunciou bênção nenhuma sobre a vida de Jacó. A bênção foi: Jacó, a partir de agora, porque você entendeu quem você é, a tua natureza vai ser transformada. E você não será mais chamado de Jacó, enganador, usurpador. A partir de agora o teu nome é Israel, aquele que luta tendo Deus ao seu lado. É isso que Deus espera de nós. As pessoas chegam na igreja e continuam ainda sendo Jacó, lutando para receber bênção, pagando dízimo para receber bênção, fazendo corrente para receber bênção, quando na verdade a gente deveria confrontar a si próprio e dizer: cara, há muita coisa aqui que ainda precisa ser mudada, transformada, para que eu me torne cada vez mais semelhante a Cristo, e aí eu possa ser plenamente abençoado. Sabe, quando o caráter de Cristo se manifesta em nós, nunca mais a gente fica preocupado com a bênção que a gente vai receber, a gente agora fica preocupado em ser bênção para outros. A bênção na nossa vida vai chegar. Busque o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas te serão acrescentadas. Você não tem que ficar correndo atrás de bênção. Bênção, gente, é um bicho esquisito. Você corre atrás dela, ela sempre corre mais do que você. Você entende que Deus é bom? Que Deus sempre quer te abençoar? Então por que alguém precisa fazer uma semana de corrente para receber uma bênção qualquer? Por que uma semana? Por que 15 dias? Por que um mês? Porque a pessoa está correndo atrás da bênção e a bênção está assim, ó. Vem. Dá olé e tudo. Aí quando você diz assim: cansei de correr atrás da bênção, Senhor, Tu és a minha bênção. Aí a bênção vira: não vai mais correr atrás de mim? Poxa, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Aí a bênção vem. Jacó, ele teve que cair em si para ser transformado de Jacó para Israel. O caráter de Israel era completamente diferente. Aí Jacó, mesmo mancando, porque andar na Bíblia não significa simplesmente deambular,
significa o modo como a gente se expressa nesse mundo, nessa vida. Jacó, mesmo com dor, manco, ele vai e começa a ultrapassar cada um daqueles grupos que ele enviou na frente. Ele ultrapassa aquele que era o nono, o oitavo, o sétimo, o sexto, o quinto, o quarto, e o pessoal está vendo Jacó passar, e começa, o que deu na cabeça de Jacó? Ele falou para a gente ir na frente, que ele ia por último, e agora ele está andando, e ele chega na frente de todo mundo, e quando ele chega na frente, ele olha e ele vê ao longe, quem está vindo ali? Esaú e 400 caras, com espada na mão, faca no dente e sangue nos olhos. Aí Jacó faz uma coisa diferente, faz uma coisa que chocou Esaú. Duda, vem cá, sobe aqui pela frente. Está lá Esaú, ainda bem distante, não nessa proximidade aqui. Jacó vê Esaú vindo com aqueles 400 homens, e a primeira coisa que ele faz, ele se ajoelha, estende os braços, e com isso, Esaú olha e fala assim: Jacó se ajoelhando, pedindo perdão, pedindo desculpas, esse não é o Jacó que eu conhecia. Tem alguma coisa aí, talvez seja um dos truques de Jacó. Mas Jacó se aproxima um pouco mais e ajoelha uma segunda vez. Você sabe que essa imagem de um homem ajoelhado com as mãos erguidas é a imagem de uma das letras do alfabeto hebraico? E fala de perdão, reconciliação. E ele estende as mãos, mais uma vez, a segunda vez, ele vai se aproximando, e ele faz isso uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, e 7 é o número da perfeição. E a cada vez que ele se ajoelhava, Esaú olhava e falava: cara, houve alguma coisa aí que mudou. E aquilo foi quebrantando o coração de Esaú. E quando ele chega nessa proximidade, onde ele vê agora o rosto de Esaú, e Esaú vê o rosto de Jacó, e eles conseguem discernir quem é, talvez de longe nem tanto, mas agora dava para ver quem é. Ele faz a última vez que ele se ajoelha, o coração de Esaú quebrantou a um ponto, que a Bíblia diz que quando Jacó se levantou, os dois correndo, cada um na direção do outro, se abraçaram e choraram copiosamente. E houve ali uma reconciliação, aonde ele disse: Esaú, você está com a razão. E Esaú dizia para ele: não, meu irmão, eu quero te abençoar. Não, eu que quero ser bênção para você. E eles ficaram trocando ali esse momento de reconciliação, porque houve uma transformação em Esaú, em Jacó, que provocou uma transformação em Esaú. Obrigado, Duda. Você está entendendo que às vezes a gente está querendo ver transformação na nossa família, mas a transformação começa na gente. Porque se eu for transformado a cada vez mais na imagem e semelhança de Jesus, a minha família vai olhar como foi o olhar da minha mãe quando eu cheguei em casa, no dia que eu me converti. Minha mãe estava sentada no sofá, assistindo novela, e eu entrei. E a entrada da minha casa tinha um hall muito pequeno, e ela estava sentada no sofá, na minha esquerda, e quando eu entrei pelo barulho da porta, ela olhou para mim, e eu fui na direção da minha mãe, e eu dei um abraço nela. Você sabe há quantos anos eu e minha mãe não nos abraçávamos? Desde sempre. Se você perguntar para mim assim: pastor Fragales, você tem uma lembrança de quando era criança, da sua mãe te dando um abraço, um beijo, fazendo um carinho? Não, eu tenho lembrança da minha mãe me batendo, mas eu não tenho lembrança de um momento de carinho. Mas naquele momento, eu fui na direção dela, dei um abraço, dei um beijo nela. Quando eu soltei, a minha mãe estava com os olhos arregalados assim para mim, e ela não falou nada, mas eu li nos olhos dela, o olhar dela dizia: eu pensava que ele estava doido, mas agora eu tenho certeza que ele endoidou. Nosso relacionamento mudou da água para o vinho. Por quê? Porque eu mudei.
Não foi eu orando, Deus muda a minha mãe, muda o meu irmão, muda meu vizinho, muda o fulano, muda minha esposa, muda meu marido. Não, Deus, mude a mim. Muda a mim, para que eu ame como Jesus ama, para que eu seja expressão de Jesus, para que eu exerça a misericórdia, a bondade, a compaixão, a graça que Jesus exerceu para mim, para que eu seja espelho de Jesus para minha família e para quem eu tenho visto e quero tanto que se converta. Eu queria fazer um convite para você nessa noite. Quando Jacó teve aquela experiência de Deus, quando ele estava indo da casa do pai para a casa de Labão, aquela escada com anjos subindo e descendo, ele teve uma experiência a respeito de Deus. Mas agora naquela luta com aquele anjo, quando ele termina tudo, ele chama aquele lugar de Peniel. O primeiro lugar ele chamou de Betel, a casa de Deus. Mas agora ele chama aquele lugar de Peniel, que significa eu vi a face de Deus. Eu não quero simplesmente ter uma experiência a respeito de Deus, eu quero uma experiência com Deus. Eu não quero somente Betel, eu quero Peniel. Eu quero ver Deus face a face. Eu não quero simplesmente uma experiência a respeito de Deus, informações a respeito de Deus, uma religiosidade nova baseada em conceitos de Deus, da Bíblia. Não, eu quero mais do que isso, eu quero uma experiência com Ele. Eu não quero saber dEle, eu quero ser abraçado por Ele. Eu não quero vê-lo à distância, eu quero vê-lo face a face. O meu convite para você hoje é: vamos sair de Betel e vamos entrar em Peniel. Vamos entrar em Peniel. Sabe, o espírito da ganância é aquele espírito que sempre quer mais, quer mais, quer mais. Mas há um lado positivo da ganância, é quando você quer mais e mais e mais de Deus. Deus, eu quero mais de Ti na minha vida. Deus, eu quero mais do Teu Espírito, eu quero mais da experiência contigo, eu quero mais do entendimento da revelação do Teu amor, eu quero mais e eu nunca me satisfaço. Triste é quem se satisfaz e diz: não, já recebi o suficiente. Eu não recebi o suficiente, eu quero muito, muito, muito mais. Quem está nessa aqui comigo? Cara, se você nunca tomou uma decisão pessoal por Jesus, meu convite para você hoje é: volta para casa. O pai está te chamando e a família está te esperando. Sabe, você diz: pastor, eu sou da religião A, ou da religião B, ou não sou nada. E você hoje quer voltar para casa. Você quer entender hoje, está entendendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro, não há outro. Religiões enganam, causam confusão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E você quer tomar essa decisão hoje? Eu quero que você levante uma das suas mãos. Tenha coragem, ousadia, levante uma das suas mãos. A gente quer orar com você, a gente quer orar por você. Se é o seu caso, levante uma das suas mãos, a gente vai orar com você, a gente vai orar por você. Há alguém aqui nessa noite que diz: pastor, eu já frequentei a igreja A, tenho frequentado a igreja B, sou da religião tal, mas eu quero Jesus. Há alguém aqui nessa noite? Porque eu também quero fazer um apelo para alguém que diz: pastor, eu já aceitei Jesus, mas eu quero Peniel na minha vida. Eu quero mais, eu quero progredir na minha fé. Eu quero manifestar na minha vida o caráter de Jesus, de forma que a minha fé seja essa fé poderosa e eficaz. Sabe, não é questão, qual é a sua fé? Ah, é a fé evangélica, ou é a fé católica, é a fé espírita. Isso aí não diz nada. Isso aí não é o que Deus vai perguntar para você. Já imaginou você chegando no céu, Deus perguntando: mas qual é a sua fé? Para eu deixar você entrar. Ah, eu sou da fé evangélica. Ah, então tá bom, entra. E você? Ah, não, eu sou da fé espírita. Não, tá barrado. Não é por aí. E você quer uma renovação de experiências com Deus. Algo que comece hoje, que dê um ponto de virada na sua vida. Você pode levantar uma das suas mãos e dizer: pastor, eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Você pode ficar de pé.